2020. Sob a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe e nos inspire. Antes de iniciar, gostaria de deixar para a meditação de todos, Salmos 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido e livra-me pela tua justiça. Declaro abertos os trabalhos e solicito ao segundo secretário, havendo quórum, declaro abertos os trabalhos e solicito ao segundo secretário, vereador Renê Cabral, para que o mesmo proceda com a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, senhoras e senhores. Ata da segunda reunião extraordinária do quarto período legislativo da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Camaragibe. Aos 29 dias do mês de maio do ano 2020, às 9h15, realizou-se a presente sessão no plenário Zé Lapenda Filho, situado neste Poder Legislativo, sob a presidência do senhor vereador Paulo André e sob a secretaria do senhor vereador Manuel Rodrigues e Renê Cabral. Além dos membros da mesa diretora, constatou estarem presentes os senhores vereadores Adriano Tabatinga, Tomé, Délio Júnior, Eugênio Vitorino, Léo Família e Cabeça. Ausentes os senhores vereadores Toninho, Lindomar e Roberto da Loteria. A presente reunião teve como finalidade específica deliberar acerca do projeto de lei número 051/2020, oriundo do Poder Executivo, que em seu inventário dispõe sobre a criação da Brigada de Ronda Operacional Municipal, ROMU, e a Central de Operações da Guarda Municipal de Camaragibe. Altera ainda o anexo único da Lei número 768/2018, o artigo 29 e a Lei 143/2002 e o artigo 2º da Lei 080/2000, e da outras providências. Pelo senhor presidente, foram iniciados os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse com a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade dos pares. Pelo primeiro secretário ferido o expediente, o qual constou o seguinte: ofício número 71/2020, oriundo do Poder Executivo, o qual encaminhou o projeto de lei número 051/2020, que em seu inventário dispõe sobre a criação da Brigada de Ronda Operacional Municipal ROMU e a Central da Guarda Municipal de Camaragibe. Altera ainda o anexo único da Lei 768/2018 e o artigo 29 da Lei 143/2002 e o artigo 2º da Lei número 080/2000 e da outras providências. Prosseguindo, o senhor vereador Renê Cabral solicitou que fosse colocado em deliberação plenária a urgência gentíssima, pleiteado o referido projeto, tendo em vista a relevância do mesmo. O senhor vereador Adriano Tabatinga também usou a questão de ordem, solicitando a dispensa de interstício do projeto e falou sobre a importância da aprovação do mesmo neste dia. Concluindo o pequeno expediente, foram iniciados os trabalhos do grande expediente, sendo facultada a palavra aos senhores vereadores. Aos senhores secretários de Segurança Pública, Marcílio Rossini, que falou acerca do projeto de lei número 051/2020, prestando os devidos esclarecimentos. Usou a palavra o senhor Belmírio, presidente do Sindiguarda, que falou sobre a importância do projeto de lei em debate. Finalizados os trabalhos do grande expediente e havendo quórum, o senhor presidente colocou em deliberação plenária a urgência gentíssima, pleiteada do projeto de lei número 051/2020, oriundo do Poder Executivo, que em seu inventário dispõe sobre a criação da ROMU e a Central de Operação da Guarda Municipal de Camaragibe. Altera ainda o anexo único da Lei 768/2018 e o artigo 29 da Lei 143/2002 e o artigo 2º da Lei 080/2000 e da outras providências. A urgência gentíssima foi aprovada por unanimidade dos presentes. Sendo assim, o senhor presidente encaminhou o projeto em destaque para as comissões competentes para a emissão de parecer. Pelo senhor vereador Délio Júnior, foi solicitada a suspensão da presente sessão pelo tempo de 5 minutos para a elaboração de parecer. Acatada a solicitação, o senhor presidente suspendeu os trabalhos da presente sessão pelo tempo solicitado. Reabertos os trabalhos pelo senhor vereador Délio Júnior, relator da Comissão de Legislação, foi devolvido o parecer em conjunto das comissões de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Obras e Serviços Públicos. Favorável ao projeto de lei número 051/2020, oriundo do Poder Executivo, devolvido o parecer, o senhor presidente colocou em discussão, posterior votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em primeira discussão e posterior votação o projeto de lei número 051/2020,
que em seu inventário dispõe sobre a criação da Brigada Ronda Operacional Municipal, ROMU, e a Central de Operação da Guarda Municipal de Camaragibe. Altera ainda o anexo único da Lei nº 768 de 2018, o artigo 29 da Lei 143 de 2002 e o artigo da Lei nº 080 de 2000 e da outras providências. O referido projeto de lei foi aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Prosseguindo e diante da solicitação de dispensa de exercício do vereador Adriano Tabatinga, o senhor presidente colocou em segunda discussão e posterior votação o projeto referido, oriundo do Poder Executivo. Dando continuidade, o senhor presidente encaminhou o projeto aprovado em última votação para a Comissão de Redação e Leis para a emissão de respectivo parecer. Por solicitação do vereador Manuel Rodrigues, relator da Comissão de Redação e Leis, o senhor presidente suspendeu os trabalhos da presente sessão pelo tempo de 5 minutos para a elaboração dos pareceres. Reabrindo os trabalhos pelo senhor vereador Manuel Rodrigues, da Comissão de Redação e Leis, foi emitido parecer favorável ao projeto de lei 051/2020, oriundo do Poder Executivo. Devolvido o parecer, o senhor presidente colocou em discussão, posterior votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente encaminhou a matéria aprovada em última votação para o setor legislativo para as providências de estilo e concedeu 1 minuto de silêncio em memória dos senhores Ronaldo Pereira, diácono da Igreja Batista, e João Antônio, ex-vereador dessa cidade. Por solicitação dos senhores vereadores Adriano Tabatinga e René Cabral, respectivamente. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu aos presentes e encerrou os trabalhos da presente sessão extraordinária, do que eu, para constar, eu, Rafael Henrique, lavrei e digitei a presente ata que assino juntamente com a mesa diretora deste Poder Legislativo. Sala das Sessões em 29 de maio de 2020, Paulo André, presidente, Manuel Rodrigues, primeiro secretário, René Cabral, segundo secretário. Só isso, senhor presidente. Mediante a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada. Gostaria aqui de aproveitar, registrar a presença do pastor Rinaldo, nosso amigo Sargento Oswaldo, Beto Barriga, secretário-chefe de gabinete Anderson Neves, secretário Alex Norá e Eduardo Lima, também da Secretaria de Finanças. Sejam todos bem-vindos e os demais, Rafael. Então, questão de ordem, senhor presidente. Secretário Eduardo é tributo. De tributos, isso. Então, registrado nosso amigo Marcos, está ali também, Timbi. Dando continuidade, gostaria de pedir para que convidar o primeiro secretário, o vereador Manuel Rodrigues, pudesse fazer a leitura do expediente, mas antes disso, registrar a presença aqui do vereador Eugênio Vitorino, Hélio Albino, Cabeça, vereadora Lindomar, René Cabral, Manuel Rodrigues, vereador Tomé, Léo Família, Adriano Tabatinga e Roberto da Loteria. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e os demais presentes. Bom dia para todos. Ofício de número 229/2020, Camaragibe, a sua excelência, o senhor Paulo André Nascimento Duda, presidente da Câmara de Vereadores do município de Camaragibe. Câmara de Vereadores do município de Camaragibe. Na rua Doutor Domingos Salves Martins, 258, bairro Novo, Camaragibe. Assunto: projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal de Camaragibe. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente pelo presente, envia-se o projeto de lei número 022/2020, a qual conduz à elevada apreciação desse Parlamento o projeto de lei para alteração da Lei 553/2013, o qual enfatiza da importância de que reveste a matéria. Peço que
tramitação em caráter de urgência. Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de elevada consideração, extensivo aos seus digníssimos pares. Atenciosamente, doutora Alves, prefeita doutora Nadege Alves de Queiroz. Projeto de lei número 77/2020, emenda, altera e acrescenta dispositivo na Lei 553, de 16 de dezembro de 2013 e dá outras providências. A prefeita de Camaragibe faz saber que o povo da cidade, por seus representantes, aprova e eu, em seu nome, sancionei a presente lei. Artigo 1º. Artigo 1º, inciso 3º da Lei 553, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 3º. A geração da nota fiscal de serviço eletrônico NFSE constitui declaração de confissão de dívida do imposto sobre serviço de qualquer natureza. ISS incide na operação, ficando a falta ou insuficiência do recolhimento do imposto sujeito à cobrança administrativa ou judicial, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação. Parágrafo único. A falta de recolhimento do ISS incide na operação identificada por meio da nota fiscal, sujeito o infrator à multa estabelecida na legislação municipal, lançada por notificação de lançamento ou auto de infração, observados os procedimentos determinados em lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 3º. Revoga a disposição em contrário. Recife, 16 de dezembro de 2020. Doutora Nadege Alves de Queiroz, prefeita. Ofício número 228/2020. A sua excelência, o senhor Paulo André do Nascimento Duda, presidente da Câmara de Vereadores do município de Camaragibe. Câmara de Vereadores do município de Camaragibe. Rua Doutor Domingos Salves Dias Martins, 258, Bairro Novo, Camaragibe. Assunto: projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal de Camaragibe. Senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente pelo presente, envio-se o projeto de lei número 021/2020, o qual conduz à elevada pré-apreciação desse Parlamento. O projeto de lei para alteração da lei número 266/2005, o qual, em face da importância de que reveste a matéria, peço que tenha tramitação em caráter de urgência. Reitero a Vossa Excelência e os meus protestos de elevada consideração, extensivo aos digníssimos pares. Atenciosamente, Nadege Alves de Queiroz, prefeita. Projeto de lei número 078/2020, emenda, altera e acrescenta dispositivo na Lei 266, de 16 de dezembro de 2005, e dá outras providências.
A prefeita de Camaragibe faz saber que o povo da cidade, por seus representantes, aprova e eu, em seu nome, sancionei a presente lei. Artigo 1º. A lei número 266/2005, 16 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimo. O caput do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. O imóvel cujo terreno exceda em 8 vezes a área edificadas, observadas as condições de terreno definidas por legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, fica sujeito à incidência do imposto calculado com a aplicação da alíquota prevista para o imóvel na edificação sobre o valor venal do terreno. Fica acrescentado no artigo 17 o parágrafo 1º, 2º e 3º com a seguinte redação. Artigo 17. Inciso 1º. O valor venal do imóvel é composto pelo valor venal do terreno e pelo valor venal da edificação. Inciso 2º. A alíquota aplicável ao valor venal da edificação e da definida no inciso 1º e parágrafo único do artigo 20. Inciso 3º. O imóvel em situação regular perante ao órgão municipal compete pelo disciplinamento do uso e ocupação do solo, entendido como aqueles que não sofrem alterações fiscais, pois a concessão do último habite-se ou aceite-se não se submete ao determinados no caput do artigo 17, independente do coeficiente de utilização. Terceiro, o parágrafo 4º do artigo 25 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25, inciso 4º. É concedido uma redução de até 30% sobre o valor do imposto lançado e se comprovado a emissão do NSF, ao tomados os serviços que poderá utilizar como crédito para fins de abatimento do IPTU, conforme legislação municipal específica. 4. Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 33 com a seguinte redação. Ofício de número 226/2020. Excelentíssimo senhor Paulo André do Nascimento Duda, presidente da Câmara de Vereadores do município de Camaragibe. Rua Domingos Salvo Dias Martins, 258, Bairro Novo, Camaragibe, Pernambuco. Assunto: projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal de Camaragibe. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, utiliza-se do presente instrumento para enviar o projeto de lei número 020/2020, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 05/97, de 19 de maio de 1997, cria o Conselho de Alimentação Escolar, CAE. A necessidade das alterações legislativas proposta encontra-se devidamente justificada por meio de mensagem e justificativa em anexo. Sem mais, para o momento, aproveito
a oportunidade para renovar meus votos de estima e apreciação por esta instituição, em particular por esta presidência. Nadege Alves de Queiroz, prefeita. Projeto de Lei número 079/2020 dispõe sobre alterações da Lei Municipal número 05/97, 19 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, KEC. A prefeita do município de Camaragibe, Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, conformidade com a Constituição Federal, no seu artigo 6º, 205 e 208, e inciso 6º do artigo 30, os artigos 3º, 5º e 6º do anexo da resolução CDF, o fundo do número 31 e 30 de setembro de 2003, dos incisos 1º e 2º do artigo 16 da Lei número 11.947/2009, propõe a alteração da Lei 05/97, 19 de maio de 1997, considerando a resolução número 6 de 8 de maio de 2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que considera a necessidade constante de aperfeiçoamento da gestão Programa Nacional de Alimentação Escolar, NPES. Artigo 1º. Estende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de suas origens, durante o período letivo. Artigo 2º. A alimentação escolar é direito dos estudantes da educação básica, pública e dever do Estado. Artigo 3º. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar, a formação da prática de alimentares saudável dos estudantes por meio de ação de educação e alimentar e nutricional, da oferta de refeições que cubra as suas necessidades nutricionais durante o ano letivo. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal, conforme a resolução número 6/2020 do FNDE, fortalece o Conselho de Alimentação Escolar, KAEC, como órgão colegiado de caráter fiscalizador permanente do ano eletivo e de assessoramento. Artigo 5º. São diretrizes da alimentação escolar. Primeiro, o emprego de alimentos saudável e adequado, compreendendo-se o uso de alimentos variados, seguro, que respeite a cultura, as tradições, os hábitos alimentares e saudável, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com sua faixa etária e seus estados de saúde, inclusive dos que necessita de alterações
específica. Segundo, a inclusão de educação alimentar e nutricional no processo de ensino e de aprendizagem que repassa pelo currículo abordando o termo alimentos e nutrição e o desenvolvimento de prática saudável de vida na expectativa da segurança de alimento nutricional. Terceiro, a universidade do atendimento aos estudantes matriculados na rede pública de educação básica. Sexto, a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelo município para garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada. Só isso, presidente. Mediante a leitura do expediente, agradeço ao nobre vereador Manuel Rodrigues e concluo o pequeno expediente, iniciando os trabalhos do grande expediente, facultando a palavra aos senhores vereadores pela ordem de inscrição, não havendo vereadores inscritos, mediante a convocatória extraordinária dos projetos ora lidos e já apresentados, gostaria de convidar para fazer uso da tribuna aqui o secretário Alex Norá. Ele vai fazer os esclarecimentos referentes aos envios desses projetos, a importância para o município e também a explanação para o povo e para os vereadores. Com a palavra, o nobre secretário. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar os nobres vereadores na figura do presidente da Câmara, excelentíssimo senhor presidente Paulo André, e também saudar a população aqui presente acompanhando os trabalhos dessa Câmara. Eu vou ser bem rápido para não ocupar bastante espaço aqui, mas procurando esclarecer a natureza dos dois projetos de leis encaminhados pela Prefeitura, originados na Secretaria Executiva de Tributos da Prefeitura Municipal. O primeiro, que altera a Lei 553, só lembrando, a Lei 553 é a lei que instituiu a nota fiscal de serviços eletrônicos, que habilitou a Prefeitura a emitir esse tipo de nota fiscal eletrônica. Então, o projeto introduz apenas uma modificação não prevista no texto original da lei, habilitando a Prefeitura a cobrar a multa no caso da não quitação da nota fiscal. A lei 553 original tinha uma omissão em relação a isso. Então, essa correção, esse projeto de lei visa corrigir essa omissão da 553, instituindo a multa lavrada por auto de infração. Aí a Prefeitura fica habilitada, no caso, de estabelecer uma cominação àquele contribuinte inadimplente, que até então a gente estava sem um suporte legal para fazer isso. Então, esse projeto é uma correção da Lei 553. O segundo projeto, mais extenso, ele trata de alterações da Lei 266, 2005. A Lei 266, 2005 foi a lei que criou o Código Tributário Municipal. E, como qualquer código, ao longo dos anos, ele tem que ser revisto, porque ele fica desatualizado. Ele fica desatualizado em relação à legislação federal, em relação à dinâmica do próprio país e em relação aos valores que estão ali. Então, você precisa atualizar sistematicamente esse Código Tributário Nacional. Eu queria começar pela proposta que eu considero a cereja no bolo, a coisa mais importante e que requereu, naturalmente, a compreensão de Vossas Excelências aqui em relação à urgência do projeto. O governo federal aprovou no final desse ano a Lei Federal 175/2020. O que ela disse? Isso já é um desdobramento de uma luta municipalista
de muitos anos. Eu acho que o Roberto da Loteria acompanhou uma parte dela, onde o ISS ele era concentrado no domicílio central de determinadas empresas. No caso da loteria, o ISS era recolhido em todo o Brasil e concentrado em Brasília, em detrimento dos municípios onde o serviço era prestado. Isso mudou e essa luta avançou. É uma luta encabeçada pela Confederação Nacional dos Municípios. E essa lei ela introduz mais alguns avanços muito importantes para os municípios, no que diz respeito à cobrança do ISS no local onde o serviço é prestado para cartão de crédito, para planos de saúde, para empresas de investimentos mobiliários, empresas gestoras de fundo, bancos que aplicam em fundos de investimento. Esse serviço tem que ser cobrado, o ISS tem que ser cobrado na localidade. Então, se eu faço uma aplicação num fundo de investimento na Caixa Econômica aqui de Camaragibe, esse ISS não vai ser pago em Brasília, ele tem que ser pago aqui e beneficiar o município de Camaragibe. E, em função da obrigatoriedade legal da gente aprovar uma introdução de imposto, a gente tinha que aprovar esse ano para que a gente pudesse começar a usufruir ano que vem. Então, todos os municípios correram para que habilitassem seu próprio município a receber esse tipo de imposto. Então, a lei federal prevê esse recolhimento em cada município, e cada município devia atualizar sua lei própria, habilitando o município de receber esse ISS. Então, essa lei traz essa modificação, que, então, a partir do ano que vem, a gente vai poder participar desse novo repartimento. A gente calcula, a Confederação Municipal dos Municípios calculou em 2017, veja só, 3 anos atrás, ela calculou, fez uma tabela para todos os municípios. Camaragibe deveria receber em torno de R$1.800.000 desses novos impostos. Então, com as correções devidas, chega até R$2 milhões. Esse é um recurso que é muito importante para a cidade como um todo. E estava indo para 2 municípios de São Paulo, um estado super rico que concentrava em cada vez mais riqueza. Então, a gente está habilitando Camaragibe a receber a sua parcela, que é devida, já que o serviço é feito aqui por cidadãos de Camaragibe. Então, o imposto tem que vir para cá, para Camaragibe, em benefício daqueles que são tomadores desse serviço. O projeto, na ordem, ele faz uma pequena correção também em relação à questão dos imóveis edificados que estão em terrenos muito extensos, onde o terreno, a área do terreno, pelo menos 8 vezes maior do que a área edificável. Então, quando isso acontece, a gente cobra o IPTU do imóvel edificado e o IPTU do terreno. São duas cobranças separadas. Mas, se esse cidadão tiver com o imóvel dele totalmente regularizado, atualizado no registro, no cartório, na prefeitura, em vez de cobrar 2 impostos separados, a gente cobra um só do imóvel edificado. Então, isso é o que a gente chama de incentivo para fiscal, fazer com que a pessoa se mobilize para regularizar a situação do seu próprio imóvel. Então, isso não estava claro na legislação, a gente esclarece agora com essa medida. O cidadão, ele tem um imóvel do qual 10% do total, e ele tem, o que eu estava discutindo aqui com o Roberto, e o que acontece? Ele tem uma área verde muito extensa e é cobrado também sobre a totalidade. Está cobrando tanto a parcela do imóvel quanto daquela área verde extensa que tem, que é de preservação, que o cidadão está ali cuidando. Pode também ser descontado também essa área verde. Analisando o caso especificamente, ele pode talvez ser incluído nessa se todo esse imóvel que é
é a parte edificável mais o terreno, eles estiverem em uma situação regular frente à prefeitura e ao cartório de registro de imóveis, ele está incluído, né, nessa possibilidade de, em vez de haver duas cobranças, uma só, do imóvel edificado. Se ele quiser fazer doação também de 50% da sua área para a prefeitura, para que ela faça algum benefício, ou cuide, ou preserve da forma de criação de animal ou de outra coisa. Não, é possível também. Teria que ser analisado o caso específico, verificar se a gente teria uma autorização legal de receber esse imóvel e a condição desse imóvel, mas é possível sim. Ok. Bom, continuando. Uma outra modificação foi uma pequena correção, onde se falava de um incentivo criado há alguns anos atrás da prefeitura para o pagamento, para a cobrança do ISS na prestação de serviço pelo cidadão, que você poderia, em função dessa cobrança, o volume de cobrança que você reconheceu do ISS, você poderia abater no seu IPTU. E tinha lá a redução de 30%. Na verdade, foi um erro ali na redação da lei. Era uma redução de até 30%. Então, qualquer pagamento de ISS que você fez, você teria uma redução de 30%? Não. Teria que ser escalonado, ter uma tabela de valores. Se você recolheu tanto de ISS, você reduz 5%. Você recolheu tanto, reduz 20%, escalonadamente. Então, essa correção traz o espírito original da lei, que era de fazer uma redução escalonada até 30% do IPTU para aquelas pessoas que efetivamente, quando são tomadores de serviço, exigem que o prestador de serviço apresente a guia de quitação de ISS, como a lei estabelece. Uma outra mudança nesse projeto de lei é a definição da isenção de IPTU para cidadãos que são portadores de doenças gravíssimas. Essas doenças já são estabelecidas em lei, a gente simplesmente repetiu essas condições, doença de Parkinson, cardiopatias graves, e assim por diante. Tá lá. Ou seja, são determinadas famílias onde essa doença ela é tão devastadora que ela praticamente elimina a capacidade financeira daquela família, que fica totalmente dedicada aos custos daquela doença. Então, não é uma praxe, não é uma inovação, isso já é feito em várias outras municípios, inclusive com vários outros recursos. Eu me lembro, o Fundo de Garantia, também foi aberta a possibilidade de liberação de Fundo de Garantia para quem era portador de doenças graves, as mesmas doenças. Ô Nora, independentemente, seu Délio, independentemente da metragem do imóvel, do metros quadrados, que ela se incorpora... nesse caso aqui da doença é relativa à doença e tem alguns limitadores. Esse mesmo artigo traz também isenção para imóveis relacionados ao tamanho dele. Aí tem uma isenção até tantos metros quadrados, isenção de 50% no caso tem um escalonamento em relação à regularização do imóvel. Quem tem o imóvel regularizado tem uma isenção um pouco maior. Então, esse artigo traz dois tipos de isenções. Um em relação ao tamanho do imóvel e outro em relação àquela família específica que está com uma doença considerada gravíssima. Tá? Uma outra modificação foi, a gente revogou a isenção de ISS de algumas categorias, porque essa lei, a Lei Federal, o Código Tributário Nacional e a própria Lei 175, ela expressamente proíbe que haja algum tipo de tratamento diferenciado entre contribuintes. Então, a gente foi obrigado a revogar esse parágrafo. Secretário, com a permissão de Vossa Excelência, também registrar, eu pude verificar no projeto, a questão do incremento à lei federal, no caso, para a isenção de quem possui 2 salários mínimos, e o prazo também de 3 anos agora para
renovação de isenção, que no caso antes era até agosto, está indo para outubro, né? Eu não sei se o senhor confirma isso. Pelo que consta no projeto, diz que são 3 anos agora. No caso, aquelas pessoas que têm direito à isenção, antes era todo ano teria que estar renovando. Agora tem um prazo de 3 anos. E requerimento feito ao secretário executivo de tributos. Isso. Aí é importante registrar isso também, porque a população criticava bastante, porque todo ano o idoso, aquelas pessoas portadoras de alguma deficiência ou de doença, teria que estar se locomovendo anualmente para se recadastrar. E boa parte desses, às vezes, por não saber, não ia, e no ano seguinte perdia o direito à isenção do imposto predial territorial urbano, que é o IPTU. Exato. Ele faz o requerimento ao secretário de tributo até o mês de outubro de cada ano e não havendo a necessidade de fazer isso anualmente. Tem razão. Uma outra alteração que esse projeto de lei traz, que é uma adequação, uma modernização, né, frente à legislação federal e à própria atividade municipal, que ele altera a antiga taxa de lixo, né, para a taxa de resíduos sólidos domésticos. Então, ele faz uma alteração desse tipo de taxa, redefine essa taxa e define o valor dos fatores que levam ao cálculo dessa taxa para cada cidadão. Essa taxa ela é cobrada junto com o IPTU. Então, a taxa do lixo ela vai depender do tamanho do imóvel, do tamanho do terreno, vai depender se ele é residencial ou não. Então, tem várias tabelas que estabelecem, então, qual é o valor daquela taxa para cada tipo de imóvel que está sendo servido pela prefeitura na coleta do lixo, do resíduo sólido doméstico. Nesse artigo, a gente faz uma adequação de valor, que estava muito defasado. Para vocês terem uma ideia, a gente arrecadou até o mês do final de outubro desse ano cerca de R$ 1.700.000 de taxa de lixo, e isso paga um pouco mais do que uma parcela, uma prestação do custo de serviços de coleta de lixo da prefeitura, né, que passa dos 20 milhões por ano. Então, a gente era um valor que não estava adequado há muitos anos. A gente fez uma pequena adequação, e inclusive de forma escalonada, para que não houvesse algum impacto mais expressivo na despesa das pessoas. Uma outra modificação foi também uma adequação dos serviços prestados pela prefeitura. A gente fez uma alteração numa taxa de serviço, deixando claro que a prefeitura ela não tem a possibilidade de fazer demarcação de terrenos. Isso não é serviço de prefeitura, isso é serviço de empresa de engenharia, mas a gente faz sim a emissão de certidão a emissão de certificados de limite de propriedade. Então, o proprietário solicita a demarcação por uma empresa, encaminha para a prefeitura certifica que aquilo é verdadeiro. Então, a gente fez essa adequação nessa taxa. Então, ela deixa de ser uma taxa de serviço de demarcação para ser uma taxa de serviço de emissão de certificado de limite. Uma outra alteração foi decorrente também da lei federal que instituiu para uma série de categorias econômicas a isenção, a não necessidade de ela ter um alvará de funcionamento pela prefeitura. Então, no nosso código original, a gente tinha uma taxa de licença, ou seja, licença é sinônimo de alvará. Então, a gente estaria dizendo que a gente está cobrando por uma coisa que não é mais obrigatória hoje. Então, a gente esclareceu isso, alterou o nome dessa taxa. Ela agora é chamada taxa de exercício de polícia, porque, veja bem, a empresa ela pode não ter obrigação de ter um alvará, mas ela tem a obrigação de cumprir todas as leis municipais. E o município tem a obrigação de fiscalizar. Então, na fiscalização do cumprimento das leis municipais, o município cobra uma taxa de serviço. Então, mas não uma taxa de licença de funcionamento. Então, a gente fez essa alteração para deixar bastante claro.
No caso do parcelamento, também tem uma outra alteração, a gente também facilita a questão do parcelamento. A lei original dizia que para que o parcelamento fosse reconhecido, o interessado ou o seu procurador teria que apresentar o pagamento da primeira parcela, ou seja, antes do parcelamento ser aprovado, instituído, ele já tinha que pagar a primeira. Então, isso estava criando uma dicotomia, um problema sério. O cara disse, eu vou pagar sem ter feito parcelamento ainda? Então, a gente propôs a eliminação desse primeiro pagamento e somente o reconhecimento, que ele reconheça a liquidez daquela dívida e assine o parcelamento. Com isso, a gente espera que haja uma fruição maior de parcelamento e facilita a vida do contribuinte. Ele não precisa antecipar alguma coisa sem nenhum contrato assinado. É um negócio meio esquisito, né? E, por fim, se não me engano, 2 artigos que a gente está alterando, apenas de organização e definição de atribuições do sistema tributário, dizendo quem são as pessoas habilitadas para fazer o lançamento de notificações de auto de infração e assim por diante. É uma questão mais administrativa para regular quem é o agente público responsável pelo processo de cobrança e notificação e auto de infração. Basicamente, de forma resumida, são essas alterações de atualização, adequação às leis federais e de correções, pequenas correções na legislação em vigor. Secretário, aproveitando a oportunidade, eu gostaria só que o senhor também pudesse dar um ênfase nessa questão da Lei 553, da emissão da nota fiscal, né, porque é o ISS, referente ao Imposto sobre Serviço, que no caso que o senhor fez a explanação, acho que, pelo exemplo que foi dado, o pessoal pode não ter entendido, para também informar que não existe nenhum prejuízo, nem aumento de nada, a não ser as adequações referentes à nota fiscal eletrônica. Com certeza. Essa lei, ela instituiu a nota fiscal de serviço eletrônica no município, que é uma inovação fantástica para os municípios, estados, e também para o contribuinte, né? Porque você pode, na internet, emitir sua nota tranquilo e fazer sua quitação em casa, não precisa ir em canto nenhum. A modificação que a gente está fazendo aqui é que, na legislação anterior, a gente não tinha previsto a cominação legal no caso da inadimplência. Ou seja, ele não pagou, quando você não paga um boleto, o cobrador, o sacado, ele pode, quer dizer, a empresa pode cobrar uma multa e juros de mora pelo atraso. A legislação anterior não esclareceu a questão da notificação da multa em relação à inadimplência dessa nota fiscal. Então, simplesmente, a gente introduz essa multa. Em relação à questão do IPTU, nenhuma dos 2 projetos de leis trata a respeito de alteração de valor do IPTU, que ele já é previsto no próprio Código Tributário Municipal e é automático pelo IPCA a cada ano, né? Eu gostaria de trocar em miúdos a fala do senhor referente ao ISS. No caso, a empresa que a partir de agora gerar uma nota e por algum motivo deixar de pagar, no mínimo ela vai ter a incidência de algum imposto que antes não tinha. É isso? A gente vai fazer a cobrança administrativa e depois, futuramente, judicial, incluindo nessa cobrança as combinações, inclusive a multa. A parte, secretário, eu queria agradecer o esclarecimento que o senhor está trazendo para nós aqui, onde é a responsabilidade de todos os vereadores que estão aqui com o município, ver o que é que está voltando para que a população não tenha que estar a ser penalizada, e a gente está vendo que não está sendo, mas eu queria pedir ao senhor que isso aí tivesse a maior transparência para que a população ficasse bem esclarecida sobre o que está das novas leis, da nova adequação, e toda vez que chegassem as pessoas que não são esclarecidas, né, que nós sabemos que tem muitos, né, que não são esclarecidos, e
aqueles que são responsáveis pelo setor pudessem esclarecer aquelas pessoas que certamente vão precisar estar ouvindo isso aí. Obrigado pelo esclarecimento, muito bom, e nós temos certeza e cremos que vai dar certo e vai andar bem. Valeu. Obrigado também. E gostei da sugestão. Eu vou conversar com o pessoal, uma forma da gente... Faça isso de adequar mais. Botar uma linguagem bem simples Isso, e divulgar. para que o pessoal possa ser esclarecido. Obrigado. Meu. Obrigado. Presidente, obrigado. Secretário Alex, gostaria de agradecer ao senhor pelos esclarecimentos. Inclusive, deixar aqui, baseado na fala do nobre vereador Tomé, que essa sessão está ocorrendo, né, de forma extraordinária, mediante a necessidade e urgência dos projetos, porque matéria tributária financeira tem que ser votado de uma legislatura para outra, respeitando os prazos nonagesimais de mais de 90 dias para poder colocar em execução, e aí, né, informa a população que aqui nada está sendo feito às escondidas. A convocatória foi lançada no Diário Oficial no dia 22 de dezembro deste ano, e hoje, dia 29, a sessão está ocorrendo com a presença de todos os vereadores, inclusive os que não estão presentes também foram notificados para comparecer, e aqui está sendo transmitido ao vivo pela plataforma digital da Câmara Municipal e também do Camaragibe Agora, a qual eu agradeço pela parceria e também de levar informação ao povo da nossa cidade. Também chegou a necessidade e urgência, né, de um projeto referente à educação, no quesito Conselho Municipal de Alimentação Escolar, para colocar em prática aí nos próximos anos. E referente a esse projeto, a gente pediu para também dar uma fala, o secretário e chefe de gabinete, o Anderson Neves, para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar os vereadores na pessoa do presidente Paulo André, saudar todas as mulheres aqui na pessoa da vereadora Lindomar. Nós, como bem colocou já aqui o presidente desta casa, Paulo André, a solicitação de uma sessão extraordinária se dá pela necessidade de que esses projetos fossem aprovados ainda este ano, para que a gente pudesse colocá-los em prática a partir do próximo ano. É importante deixar claro para a cidade, e aí o companheiro Alex Norá já fez isso, né, quando disse que o projeto veio aí neste momento, porque só agora, já no final do segundo semestre, o governo federal fez a aprovação da lei e foi a partir dela que nasceu essa atualização dos nossos códigos tributários. Então, não teria como a gente ter enviado o projeto antes, porque era necessário que primeiro a legislação nacional fosse atualizada. Bom, para falar do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e da necessidade, né, nós estamos aqui pedindo aos vereadores que também coloquem em regime de urgência, né, o tratem também nessa sessão, o nosso Conselho Escolar, a nossa lei municipal que criou o Conselho de Alimentação Escolar, ela é de 97, e de 97 para cá não houve nenhuma atualização nesse mecanismo tão importante de fiscalização e controle da alimentação das nossas crianças. Agora, no final desse semestre também, o Ministério da Educação editou algumas portarias que exigem das cidades, que exigem dos municípios, essa atualização nos seus conselhos, sobretudo no Conselho de Alimentação Escolar. De pronto, a Secretaria Municipal de Educação tratou com os segmentos essa atualização, montou um projeto junto à nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, e esse gabinete encaminhou para cá, para a Câmara de Vereadores, pedindo que a gente possa também atualizar o Conselho de Alimentação Escolar. É importante lembrar que, assim como todo conselho setorial, o Conselho de Alimentação Escolar, ele não prevê remuneração aos seus conselheiros. Os conselheiros são ou indicados pelo governo ou eleitos por representações da sociedade civil sem remuneração.
os membros, por exemplo, do Conselho de Assistência Social, os membros do Conselho de Saúde, os membros do Conselho de Cultura, eles não recebem nenhum tipo de gratificação por estarem no Conselho. São cidadãos que se colocam à disposição para que dentro daquele segmento nos ajude a fiscalizar e fazer o controle. Então, isso fica claro no projeto que nós encaminhamos aqui. O Conselho de Alimentação Escolar é um conselho paritário, onde a gente coloca a sociedade civil e governo de forma paritária para fazer o acompanhamento da aquisição, do preparo e da distribuição da alimentação escolar. É um conselho extremamente importante porque trata da alimentação dos nossos filhos, das nossas crianças, e nós precisamos atualizá-lo o quanto antes, assim como bem colocou o vereador, para também já colocar em prática essa atualização a partir do próximo ano. É importante ressaltar aqui, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham, mesmo esse ano em que a gente não teve aula presencial, o Conselho de Alimentação Escolar ele foi de suma importância porque nós transformamos a merenda em kit de alimentação que foi distribuído com as crianças, que foi entregue em toda a nossa rede municipal. E quem fez a necessidade de aprovar esse kit, dos itens que iriam compor esse kit, tudo isso passa pelo Conselho de Alimentação Escolar, bem como a fiscalização de como essa entrega foi feita, onde foi feita, em que prazo foi feito, quais os alunos tiveram direito. Tudo isso passa pelo Conselho de Alimentação Escolar, que é quem depois vai aprovar ou não as contas nesse sentido. Há um programa do governo federal de contrapartida para a alimentação escolar. Infelizmente, o programa ainda está aquém do que a gente deseja. Para você ter uma ideia, é repassado para a alimentação escolar de uma escola de tempo integral o equivalente a R$ 4,75 por criança, e de uma escola de horário normal, R$ 2,75 por criança. O município faz um complemento disso para que a gente consiga garantir alimentação com qualidade para todas as nossas crianças. Rogo que em 2021, o mais rápido possível, a gente possa trazer de volta as nossas crianças para as salas de aula. Eu, na condição de professor, costumo dizer que entre todas as coisas que essa pandemia nos tirou, nos arrancou, talvez a que mais caro vai nos custar será esse ano letivo das nossas crianças. A gente não consegue ainda prever o prejuízo que nós teremos enquanto sociedade. Não é só a nossa criança, mas enquanto sociedade, o prejuízo que nós teremos com um ano de todas as nossas crianças fora de sala de aula. Por mais que tenha se dado aula remota, por mais que tenha se passado conhecimento, não é a mesma coisa. O convívio não é o mesmo. A forma com que a gente, na condição de professor, e eu quero aqui parabenizar os nossos professores que se reinventaram para conseguir dar aula durante esse período, parabenizar a atitude sensata da nossa prefeita de ter mantido todos os professores contratados até o encerramento do ano letivo. Em muitas cidades os contratos foram suspensos por entender que não tinha condições de dar aula. Aqui a gente manteve o contrato e o professor fez jus a ele dando aula, garantindo conhecimento às nossas crianças, mas não é a mesma coisa. Então, o prejuízo ele é para a sociedade como um todo, e nós rogamos que o mais rápido possível a gente possa ter vencido essa pandemia e colocar de volta na sala de aula as nossas crianças. É isso, presidente. Estamos à disposição. Agradeço ao nobre secretário Anderson Neves pelo esclarecimento e a importância do Conselho. Também aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o pessoal da Secretaria da Educação, a qual não mediu esforços ao longo desse ano 2020, principalmente nessa questão da inovação e adequação para as aulas, vamos dizer, remotas, Teve que se reinventar, como o secretário falou, e também parabenizar pelo esforço
da prefeita e de toda a equipe em não fazer como muitos municípios fizeram. Cortaram vários contratos dos professores contratados, deixando muitos aí a mercê, né? A gente tem exemplo aqui de cidade vizinha, que cortou os contratos de vários professores e aí sobrecarregou os efetivos e acabou prejudicando muitos alunos na rede municipal. Então, em cima disso, parabenizar. E aquilo que a gente não conseguiu fazer no ano de 2020, que 2021 a gente possa executar de forma ainda melhor para beneficiar a população e principalmente a comunidade escolar. Dando continuidade, pode ir. Senhor presidente, eu peço aqui a Vossa Excelência que, a pedido do próprio secretário, e como veio também no ofício, você pôr a urgência dos projetos para o plenário de vereadores. Mediante o pedido do primeiro secretário, o vereador Mona Rodrigues, referente à colocação da urgência urgentíssima dos projetos de lei 77, 78 e 79, coloco sob a deliberação do plenário para que os vereadores, se concordarem, permaneçam sentados, se forem contrários, manifeste. De comum acordo, dando prosseguimento à urgência urgentíssima dos projetos, gostaria de suspender os trabalhos para que as comissões possam apresentar os pareceres e a gente colocar os projetos em votação. 5 minutos.
Senhor presidente, nobre vereador Délio Júnior. Reabre os trabalhos e indago das comissões, tem matérias a devolver. senhor presidente, matéria a devolver. Parecer número 32/2020. Relator Lindomar Santos. As comissões de Finanças e Legislação da Câmara Municipal de Camaragibe, Estado de Pernambuco, receberam para emitir parecer aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 077/2020, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 553/2020, de 16 de dezembro de 2013 e da outras providências. Projeto de lei número 078/2020, altera e acrescenta o dispositivo da Lei 266, de 16 de dezembro de 2005 e da outras providências. Projeto de lei número 079/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 005/2020, de 19 de maio de 1997, que cria Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Após estudos, essas comissões emitem pareceres no sentido que as matérias sejam aprovadas, uma vez que se reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e boa técnica legislativa, e no mérito devem ser acolhidas. Nobre vereador Délio, por favor, Vossa Excelência possa tomar assento. Depois Vossa Excelência atende o munícipe. Meu amigo. Sala das Sessões em 29/12/2020. Comissão de Finanças, Renê Cabral, presidente, Lindomar Santos, vogal, e Lelo, vogal. Comissão de Legislação e Serviços, em acordo ao parecer número 12/2020. Severino Gomes Cabeça, presidente, Délio Júnior, vogal, e Tomé, vogal. Só isso, senhor presidente. Agradeço ao nobre vereador Renê Cabral e ao nobre vereador Délio Júnior. Também mais alguma comissão? Matérias a devolver? Aproveitando a oportunidade, senhores vereadores, antes da votação do projeto, o munícipe que aqui se faz presente, Lamartine, fez um questionamento ali à minha pessoa, referente. Gostaria que os vereadores pudessem prestar atenção, porque é matéria de suma importância, onde muita gente cobra também dessa casa a questão da regularização de terras e também a verificação de títulos de posse. Ele ali questionou porque a Câmara, porque a Prefeitura não manda um projeto para que o munícipe regularize a posse. Boa parte de terras, onde tem a questão de impedimentos judiciais, áreas de Maria Amazônia e ali na Bondade de Deus, que é um outro pessoal que são herdeiros, a Prefeitura ela não pode sair dando título de posse de todo jeito. Mas também
o projeto que hoje será apreciado nessa casa vai beneficiar o munícipe que é detentor da posse, né? Ele não tem o título de posse, mas ele é o posseiro, e aqui na proposta apresentada no artigo 33, vai ter uma inovação onde o imóvel na qual o contribuinte utiliza como residência, ele também poderá regularizar os impostos, né, como responsável, e existe uma declaração aqui, eu consultei o secretário e ele pôde confirmar que existe uma declaração de próprio punho, onde a pessoa vai regularizar os impostos, assina a documentação, ele não é o proprietário, mas ele é o responsável, e aí ele fica a cargo dos impostos. E aqui no inciso 3º, a linha A também dá esse benefício integralmente quando houver escritura pública definitiva registrada no cartório de registro geral do imóvel ou no cadastro imobiliário municipal. A linha B terá benefício de até 50% do valor devido, quando, independentemente do registro, se comprovar documentalmente a posse ou se houver escritura particular ou promessa de compra e venda em nome do beneficiário para isenção devidamente lavrada em cartório de títulos e documentos e atualizada no cadastro imobiliário municipal. Então, devidamente com documentos registrado no cartório, né, o munícipe passará a ter também esses benefícios, que é importante se registrar. Gostaríamos muito que a casa aqui, cada vereador, chegasse dando título de posse ao povo, mas não compete ao Poder Legislativo. Existem as restrições legais, não só para a Câmara, como também para a Prefeitura, e a gente não pode passar por cima de determinadas situações. A exemplo aqui em Alberto Maia, áreas de linhas férreas, não é competência do município, é competência da União. Áreas de divisa como Vale das Predeiras e Bondade de Deus tem terras do governo do Estado, competência do governo estadual. Então, a gente também tem que esclarecer isso à população, para depois a gente não ser penalizado, e aqui a Casa Vicente Lacerda de Menezes faz questão de dar esclarecimento ao povo de Camaragibe. Mediante os questionamentos e respostas e também as apresentações dos pareceres, coloque em primeira discussão e votação, em primeira discussão, o projeto de lei 77, 78 e 79, os projetos em bloco, em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação. Aprovado, primeira votação. Uma questão de ordem, senhor presidente. Acatada. Queria que a Vossa Excelência acatasse a dispensa de intertício no projeto. Mediante a necessidade e urgência, o pedido do novo vereador Renê Cabral, acato a dispensa de intertício e coloco para que possa ser apreciado em bloco os 3 projetos, colocando os mesmos em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, em segunda e última votação, os projetos de autoria do Poder Executivo. Aprovados. Mediante a aprovação dos projetos de lei, encaminham, em segunda e última votação, encaminham os projetos para as comissões competentes, para que possam emitir o parecer final, para que a gente possa fechar o ano legislativo sem pendências junto ao Poder Legislativo. Senhor presidente, eu peço 5 minutos para dar o parecer como da redação em lei, viu? Mediante o pedido do primeiro secretário, vereador Manuel Rodrigues, acato e dispenso por 5 minutos para a apresentação da comissão de redação final. Aproveito a oportunidade de registrar a presença dos vereadores eleitos, Kel Rocha e André Corrêa.
Reabre os trabalhos e indague das comissões. Tem matérias a devolver. Vereadores, por favor, presidente. tomar assento. Comissão Permanente da Câmara Municipal de Camaragibe. Parecer. A Comissão de Redação e Lei da Câmara Municipal de Camaragibe, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, recebeu para emitir parecer as seguintes matérias. Projeto de Lei número 077/2020, altera e acrescenta dispositivo à Lei 553/2020, de 16 de dezembro de 2013, e da outras providências. Projeto de Lei número 078/2020, altera e acrescenta dispositivo à Lei 266, 16 de dezembro de 2005, e da outras providências. Projeto de Lei número 079/2020, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal número 005/2020, de 19 de maio de 1997, que cria Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Cumprindo as formalidades legais e regimentais, esta comissão emite redação final de acordo com o inteiro teor dos projetos, após parecer em conjunto emitido pelas comissões de Finanças e Legislação e aprovada pelo Pleno. Sala das Sessões, 29/12/2020. Eugênio Vitorino, presidente. Manuel Rodrigues, relator. Vogal, Adriano Tabatinga. Agradeço ao nobre vereador Manuel Rodrigues. Mediante a leitura da Comissão de Redação e Leis, coloco o parecer ora devolvido em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Aproveito a oportunidade, senhores vereadores, para informar o ofício circular, a qual será entregue agora a cada um dos senhores, de número 36/2020. Excelentíssimo vereador, venho no uso das minhas atribuições legais, através deste, informar que o nosso maior intuito era realizar uma sessão solene de entrega de todos os títulos honoríficos de cidadão camaragibense, mas diante as restrições de saúde pública, em respeito aos decretos que impedem aglomerações, estamos entregando pessoalmente a Vossa Excelência como respectivo autor, para que assim possa efetuar a entrega pessoalmente da mais alta comenda ao homenageado, a qual foi concedida pelos demais vereadores do Poder Legislativo. Sem mais para o momento, reitero os bons préstimos cordialmente, vereador Paulo André, a qual vou entregar aqui a comenda a cada um dos senhores, para que os senhores possam nos ajudar a zerar aqui as comendas de título de cidadão e assim fazer a entrega. E aos vereadores que não estão presentes, o pessoal aqui do Legislativo vai entregar na residência, e os que já saíram da Casa Legislativa, a gente vai fazer questão de entregar ao homenageado. Aproveito aqui também registrar a presença do nosso amigo Everaldo Motodoido, nossa amiga Jane, Nalva, que estava aqui, Nelsinho, Zé Luiz e os demais, sintam-se abraçados. Gostaria de convidar aqui o vereador Délio Júnior para receber o ofício e também assim fazer a entrega da comenda do deputado federal André de Paula. Assina aí o ofício e me entrega. Vereador Manuel Rodrigues, que concede o título ao senhor Antônio Hamilton Mourão. Então, o vereador também faz a entrega depois. Vereador, assina que recebeu e me entrega. Os vereadores assinam o ofício que está recebendo e entrega para que a gente possa constar aqui nos registros da casa. Vereador Adriano Tabatinga, ao senhor doutor Alalmo Gomes de Lima.
Alalmo de Lima. Vossa Excelência faz a entrega e assina aqui. Tem algum seu? Tem algum seu? De quem? Tem que ver a lista. No caso de Adriano, é Alalmo Lima e o senhor José Cândido Sobrinho. Sim ou não? Daí. A gente vai levar. Dê a caneta. Essa é minha? Dê a caneta. Do vereador Eugênio Vitorino, João Batista, João Joca, né, para ser entregue também. Os demais vereadores que já saíram da casa e que consta como de Eugênio também, e os outros a gente está fazendo a entrega para que cada vereador possa entregar aos homenageados a mais alta comenda do Poder Legislativo. Senhores vereadores, senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos da sessão extraordinária, encerrando também todos os trabalhos do ano 2020, não havendo mais nada a tratar. Deus abençoe a cada um e desde já, feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um e a nossa cidade e principalmente o povo de Camaragibe. Feliz ano novo.